Agora com a nossa convidada, professora Siriana. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela Futura, nesta hoje, terça-feira, dia 25 de junho de 2019, mais um programa Futura em Revista, com o nosso papo de história nesta terça-feira, às 8h07. Lembrando que nosso programa tem o apoio cultural da Barraca do Décio, da Vera Cruz Florati, falamos em nome da Casa de Aves do Marcão, do restaurante Novo Horizonte, da Labiclean e também da Orion Seguros. Faça seguros com a Orion. E mais uma vez, a professora Siriana aqui com a gente, para a gente poder falar sobre esse papo de história. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre o que, professora? Bom dia. Bom dia, Cotrim. Bom dia aos ouvintes da Rádio Futura. Daqui a pouco eu dou meu bom dia especial. Só um minutinho, por favor, repete o seu bom dia, porque trocaram aqui o meu microfone aqui. Então, agora sim, vamos lá. Bom dia, Cotrim, bom dia aos ouvintes da Rádio Futura. Daqui a pouco vou dar a minha relação, dos ouvintes especiais. Nós temos dois assuntos hoje que, na realidade, nos remetem ao início do mês de junho, as datas, mas como nós tínhamos outros acontecimentos, então deixamos aqui para o final do mês. A Batalha de Midway, no Pacífico, tá, entre japoneses e americanos. É interessante, daqui a pouco veremos a importância dessa batalha, porque nós falamos muito pouco do Pacífico, né? Quando falamos da Segunda Guerra Mundial, nós nos concentramos muito na Europa, e o Pacífico foi extremamente importante, mas nós nos detemos muito a Pearl Harbor, né? E depois as bombas atômicas, e nós teremos uma sequência de batalhas muito importantes, e uma delas é a Batalha de Midway. Tá? E no dia 2 de junho de 1917, tá? Vamos lá, mais de um século para trás, foi o dia que o Brasil efetivamente declarou guerra na Primeira Guerra Mundial, tá? Contra os países da Aliança. Agora eu fiquei na dúvida se a Aliança eu entendo, daqui a pouco eu me recordo. Depois do bombardeamento de vários navios brasileiros, parece que eu estou repetindo a mesma história da Segunda Guerra Mundial, mas não é. A Primeira Guerra Mundial também foi por aí. Então, aproveitando ainda, né, o fechamento do mês de junho, são dois fatos que ocorreram, não nesta data, mas ocorreram no mês de junho. Na data de hoje, eu não sei o que aconteceu aí, você que é o homem das efemérides. Hoje, da data de hoje, né, o dia 25 de junho, um dia como hoje, o descobridor dos mares, né, o oceanógrafo Jacques Cousteau, nasceu em 1910 na França. Foi oficial da Marinha até quebrar os dois braços num acidente de automóvel, e interessou-se pelo mergulho e começou a estudar o assunto. Inventou aí o Aqualung e conquistou o Oscar em 1956 com o documentário O Mundo Silencioso. Morreu em 25 de junho de 1997 em Paris. Ele assistia muitas séries. Do Jacques Cousteau na Amazônia, enfim. Interessante, foi um dos homens que trouxeram algo de bom para o mundo, sem discussão de religião, de partido, de racismo, ele trouxe beleza e conhecimento para o mundo. Está aí. Aí uma boa lembrança, porque ultimamente as pessoas estão só falando de desgraça, né? Então a gente tem que falar também de gente que mostrou para o mundo como é que é o nosso mundo, né? E que o mundo tem muita coisa boa, né, Cotrim? Eu fico realmente impressionada com a quantidade de coisas ruins que acontecem, e parece que um sadismo das pessoas de querer ver, de querer comentar, de querer saber. Quando você parar de dar holofote para bandido, a coisa vai mudar.
entendeu? É muito interessante porque está dando holofote, ele aparece, ele se torna o bambambam, ele dá... Não dá mais holofote para bandido. Trata bandido como bandido, né? Vamos ver se tem também para passar uma revisão do Código, né, Penal, aí passa logo que esse Congresso não sei o que está fazendo, né? E vamos pôr realmente, não é vingança, vamos pôr os pingos nos is, vamos endurecer essa lei, aí tira o holofote de quem comete, não vou falar o bandido, de quem comete aquilo que não deve, acabou. Agora, ficam endeusando, ficam mostrando, ainda vão entrevistar, ainda vão fazer um monte de coisa, vamos parar com isso, gente. Vamos falar de quem faz coisa boa, daquele pessoal que trabalha, das pessoas silenciosas, ou como eu as chamo, invisíveis, aquelas pessoas que todo dia estão trabalhando, facilitam a tua vida e você esquece de cumprimentar, de agradecê-las por isso. São os invisíveis. Essas são as pessoas importantes. É dela que nós devemos falar, é dela que nós devemos nos reportar. E não com esse tipo de, né, como você está falando, parece que só mostra coisa ruim, só mostra porcaria. Vamos parar com isso. Você estava em dúvida agora há pouco sobre... Entende aliança, a coisa mais absurda. A Eliana José Geraldo Souza falou que é contra a aliança. Aliança, entende é França, Estados Unidos, a Inglaterra. Obrigada, Eliana. Obrigado pela participação. Né? É tríplice aliança, que é o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. De vez em quando dá funde aqui alguma coisa na cabeça, até porque Primeira Guerra Mundial não é assim tão a minha especialidade como é a Segunda Guerra Mundial. Obrigada aí pela lembrança. Inclusive, nós estamos na internet, né, através do Face da Futura. Você entra aí, você nos assiste aqui dos estúdios e ouve aí pelo 106,9. Antes de começar, Cotrim, aqueles meus tradicionais abraços, eu queria mandar um abraço especial hoje para a doutora Cileia. Eu encontrei, ela disse que ela entra no consultório às 8 horas da manhã e ela fica muito aborrecida, que não consegue me ouvir. Eu já falei que à noite, na terça-feira, o nosso programa, ele é repetido, né, a partir deve ser das 8 horas. Depois da hora do Brasil. Né? Então, Cileia, pode aí ouvir, eu falei que eu ia te mandar um abraço, está aí o abraço sendo mandado. E também você pode nos ouvir a partir das 18 horas hoje, das 18 às 19 horas, pela CN Music. É só você entrar lá, www.cnmusic.com.br, e você ouve na íntegra o programa. E também, esse programa, como ele está sendo... está em live, né, ao vivo, pelos estúdios da Futura no Facebook, fica lá no Face guardado, você também pode nos assistir e ouvir. Então, tá aí, não tem desculpa, não ouvir, mas tá aí. Hoje as ferramentas são para isso mesmo. Ouvir, né? Um abraço aí para o Marcos Alvim, que ele sempre pede um abraço, está enviado então, Marcos Alvim, para o Kleber Davi, para o Cleiton Davi, o Zé Maria Bom, que também sempre nos ouve, para o Emanuel e a Fernanda, né, meus queridos amigos dela da Santa Casa, meus queridos amigos da Santa Casa fazem um trabalho fantástico lá e deve ser sempre reconhecido. Tá? O Elton, tá? Meu afilhado de formatura, a Célia, Jorge e Fátima, cunhado e irmão, Dona Maria José, a Dona Irene, minha mãe, tá aí xingando frio, acho como toda... as pessoas idosas, o seu Zé Silvério e a Dona Carmen, né, a Dona Maria do Carmo, a Carminha, né, como ela é conhecida. Quem mais, o Cotrim? O Gerson, né, nosso querido Gerson, e o Elcio também, e o Arlindo, da Pastelaria Real. Esse não perde mesmo o nosso programa, eu passo ali em frente, ele já está ligado na Rádio Futura para ouvir aí o nosso programa, e a Ana Maria, o Lauro, né, também, aquele que aprendeu a gostar de história, e todos aqueles outros, por favor, se manifestem, né, que nós acabamos não sabendo quem também está aí na sintonia. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar com a Primeira Guerra, né, porque em termos de uma linha de tempo, ela é mais antiga, né, a linha de tempo, a participação do Brasil
na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, eu comentava com você, Cotrim, apesar de conhecer e conhecer e conhecer, nós sempre temos que buscar mais informações, né? Saem, às vezes, livros mais novos sobre o assunto. E ontem, justamente para até confirmar a data, porque é interessante, tem obras que dão dia 1º de junho, obras que dão dia 2 de junho. Né? Então, criou essa dúvida. Eu acabei acessando sem querer, né, um YouTube, um professor, não me lembro o nome, que eu fiz questão de não guardar realmente, mas, assim, falando da presença do Brasil na Primeira Guerra Mundial, mas de uma forma tão desrespeitosa, de uma forma tão debochada, de uma forma tão... Eu nem sei dizer, tá, que palavra que eu pudesse usar no ar aqui para falar. Até quando o brasileiro vai fazer isso daí? Até quando o brasileiro vai falar mal do seu próprio país? Até quando o brasileiro vai falar mal da sua própria história? Tá? Acha que é bonitinho fazer esse tipo de coisa? Não é, não. Pega nos países desenvolvidos, todo mundo sonha com um país desenvolvido, todo mundo sonha com os Estados Unidos, quer ir para a Flórida, como se fosse o estado mais avançado dos Estados Unidos, né? Pergunta se eles não respeitam a história deles, a bandeira deles, o hino deles. É como um crime capital nos Estados Unidos, um desrespeito aos símbolos nacionais, a história que eles respeitam e eles compreendem, eles repetem, independente do tipo de história que é. Tá? O general Custer é um herói dentro dos Estados Unidos. Ele massacrou os índios, tá? Porque eles precisavam da marcha para o oeste, eles precisavam de território, eles foram avançando em cima do território indígena. Não estou julgando aqui se está certo ou está errado, mas faz parte da história e eles gostam da história do general Custer. Aqui no Brasil fica esse mimimi em cima de índio. Tá? Tem 500 mil índios que ocupam 3% do território nacional, ainda precisa dar mais terra para eles para fazer o quê? Entendeu? Tem que cuidar deles como se fossem criancinhas. Não são mais criancinhas, não. O Brasil é o único país que eu conheço que tem vergonha do seu passado, os outros não têm. Pergunta se a Inglaterra tem vergonha da Revolução Industrial, do que aconteceu quando ela faz a grande expansão do século XIX, do Império Britânico, onde o sol nunca se punha. Ela não tem o menor constrangimento. Tá? Era uma questão econômica, ela expandiu, está aí a economia dela estruturada até os dias de hoje. O brasileiro faz questão de depor contra o Brasil, contra a história. Por isso que eu critiquei tanto aquela comissão de frente da Mangueira, né, que ganhou esse ano, os personagens da história descendo como anões. Por que anões? Tá? Tiveram erros, tiveram acertos, mas em momentos cruciais, eles foram importantes para a nossa história. Aonde estão os heróis da FEB? Tá? Que até hoje não se fala desses heróis, dos únicos e verdadeiros heróis da FEB. Então, vamos parar de depor contra a história do Brasil. Estou falando isso por causa de um professor, né, de história que eu vi debochando realmente da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E não foi. Tá? Como eu vou explicar agora rapidamente, né, porque as datas não são hoje, foi apenas a declaração de guerra, mas a França até hoje tem um memorial, tá, em agradecimento ao Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vai estudar, vai aprender. Agora, uma droga num professor falando besteira, tá, no YouTube, não foi estudar, não foi conhecer antes de falar bobagem. Tá? Falei. Agora posso continuar. Tá? Aliviada. Estou aliviada, não. Isso é uma terapia, né? A gente fazer, tá, de vez em quando a gente poder falar as coisas. Que daí, é um absurdo, entendeu? Os heróis, os verdadeiros heróis, como eu falei, estava falando para você, né, Cotrim? O herói também é aquele anônimo no nosso dia a dia que facilita a nossa vida e nós não agradecemos. Ou a FEB, né, que foi lutar lá na Itália, realmente foi fundamental a participação ou a presença da missão médica no Brasil na Primeira Guerra Mundial, até hoje recordada pela França. Então, para com essas histórias de querer depreciar o que o Brasil fez, né? Ou então querer indenização, você viu essa semana, né? Porque foi preso política, tá de brincadeira comigo, né?
Bom, Então, mas aí as pessoas que foram mortas pelo seu bando deveriam também pedir indenização, né? com certeza. Até agora não viu o lado O outro contrário. lado, né? Quer dizer, tem toda a moeda tem dois lados, só se fala de um lado, É. né? Então, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, vou passar rápido por ela, porque nós vamos falar da Batalha de Midway também. Ela começa, né, em agosto de 1914, depois da morte do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, na cidade de Sarajevo. Tá? Sarajevo também foi outra cidade aí marcada pela história. Tá? Fazia parte da Sérvia, na época, estou falando de 1914, ali realmente eram países separados. A Sérvia, a Bósnia, a Croácia. Vai falar, isso existe? Não, não existe. Presta atenção aí na minha explicação. Já havia, na realidade, a Europa, ela estava num clima de guerra, tá? Em que qualquer motivo seria um motivo para uma guerra. Né? Por que essa situação? Porque todos os países europeus, inclusive a Alemanha, e lá vem ela de novo, né? Todos os países haviam feito revolução industrial, acabei de falar sobre ela. O único país fora da Europa que fez a Revolução Industrial foram os Estados Unidos, é o segundo país da história que fez a Revolução Industrial. Então, existia aquela teoria das colônias. Então, a Inglaterra se deu muito bem por causa das colônias. Ela tinha um império colonial enorme. Ela podia produzir o que fosse, que ela teria quem comprasse. A França tem também algumas colônias. Quem levou a pior foi a Alemanha, porque na época dessa divisão neocolonial do mundo, a Alemanha estava ainda num processo de unificação. A unificação alemã é tardia, assim como a da Itália. Então, quando a Alemanha finalmente faz um processo de unificação, finalmente ela se torna Alemanha, né? Vamos dizer assim, as colônias do mundo já foram divididas. Ela fica com pequenos países da África, tá? Ela fica com o Burundi, tá? na África, desculpa, e mais 2 pequenos países, não os grandes, os ricos. Ela fica com países sem expressão. Então, começa assim, imagina um quarto em que você está inflando bolas, né? Elas vão estourar uma hora. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. As causas são extremamente econômicas. Há também uma teoria, para não dizer que não existe ideologia, ao pan-germanismo e o pan-eslavismo. Tá? O pan-germanismo parece que eu já ouvi essa história depois, né? É uma teoria dentro da Alemanha de que a grande Alemanha, né, teria que surgir e todas as regiões onde houvesse uma maioria alemã deveria fazer parte da grande Alemanha. E o pan-eslavismo, ela vem por parte do czar Nicolau II, que é quem governa a Rússia na época, né? Rússia, não é a União Soviética ainda, e querendo também que os povos de origem eslava acabassem sendo absorvidos pela Rússia, na época que já tinha um território, né, de uma expressão absurda. Então, a questão de mar, marinha mercante, qualquer motivo, estoura a guerra com a morte do arquiduque, né, e da esposa dele. Eles são assassinados em Sarajevo por um estudante que fazia parte de um grupo chamado a Pata Negra. Era um grupo reacionário que queriam a independência da Sérvia e iam fazer qualquer tipo de ação. Por que independência? Porque a Sérvia, embora fosse um país independente, ela tinha a tutela, tá, do Império Austro-Húngaro. Era muito comum no mundo nessa época ser tutelado. Então, eles queriam a independência total da Sérvia e o Filipe, né, acaba cometendo esse ato que vai provocar, na realidade, a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo estava querendo a Primeira Guerra Mundial e ela veio a partir daí. Tá? Só que, como se fala, a guerra ela tem data para começar, mas ela não tem data para terminar. Tá? Então, a impressão que os países tinham começa em agosto, né, o assassinato em julho,
até o fim do Natal, todos os países falavam isso, até o final do Natal a guerra estará terminada. Ela vai durar 4 anos e, olha, foi uma guerra terrível também. Nenhuma delas é boa, mas essa também foi terrível. Então, você vai ter, de um lado, a Entente, que é formada pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, que não entram, num primeiro momento, na guerra, e a Rússia. Tá? E, do outro lado, a Tríplice Aliança. Tá? Parece um nome conhecido, né, aqui da Guerra do Paraguai, mas é o Império Austro-Húngaro, é a Alemanha e é o Império Otomano, que corresponde ali à região da Turquia e do Oriente Médio. Tá? Começa a guerra num primeiro momento 1914-1915, até o começo de 1916, é uma guerra chamada Guerra Móvel. Tá? Embora ali é muito mais a infantaria, embora os tanques de guerra já existam, não na proporção que vai acontecer, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Mas chega um momento, começo de 1916, a guerra se transforma numa guerra imobilizada, é a chamada guerra de trincheiras. Ao invés de continuar, né, o avanço de um território para o outro, se você olha assim o cenário da guerra, eles não se movem muito, os exércitos se confrontam, perdem, um recua, um avança um pouco. Quem levou a pior realmente, estava perdendo território, foi a Rússia. A Rússia era o país menos preparado para essa guerra. E quem invade a Rússia? A Alemanha. Parece que eu já vi essa história antes, né? Então, nós temos uma frente oriental, que é a Alemanha enfrentando a Rússia. E está fácil para a Alemanha, porque a Rússia não está preparada, porque a Rússia está vivendo o seu problema interno, que vai desaguar em 1917, na Revolução Russa. Então, a Rússia vai enfrentar a Primeira Guerra Mundial e uma revolução. Por isso, ela é o primeiro país que sai correndo. Tá? Assim que o czar é deposto, o Lenin faz um tratado de paz de Brest-Litovsk, péssimo para a Rússia, para tirar a Rússia no começo de 1918 da guerra. Ela tem grandes problemas para resolver do que ficar em confronto com a Primeira Guerra Mundial. E nós temos a outra frente, nós temos a Alemanha e França, para variar. Parece que eu estou repetindo uma coisa que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. A Itália vai ter uma posição meia dúbia. Ela, inicialmente, ela faz parte da aliança, mas ela, com o tempo, ela reclama dos seus países aliados, dizendo que ela não recebeu a atenção, né, que ela merecia dos países seus colegas, né, digamos assim. E tanto que até o final da guerra aí a Itália acaba virando para o lado, né, da Entente, porque tudo que foi prometido para ela, ela não conseguiu nada. E também ela não tinha grandes colônias, é o grande problema. Ela tinha Etiópia, tá? Então, que é a Abissínia, era chamada na época Abissínia, que hoje seria a Etiópia. Então, elas brigaram muito por causa dessas colônias que estavam no resto do mundo. Então, a partir de final de 1915, 1916 até 1917, a guerra se torna imóvel. É uma guerra de trincheiras. E aí é uma guerra terrível. Tá? Trincheira quer dizer, você estabiliza os exércitos, eles estão parados, eles atacam, eles recuam, mas não consegue existir um grande avanço. Tá? Como nós vemos na Segunda Guerra Mundial, aqueles grandes avanços, né? Quando a Alemanha chega até quase os Montes Urais, quando ela chega até a região de Dunkerque, quando no norte da África os americanos vêm, depois conquistam a Itália. É uma guerra que fica parada, e essa guerra parada ela vai dar origem a muitos problemas, inclusive a pior consequência da Primeira Guerra Mundial, que eu vou falar dela daqui a pouco. Então, é uma guerra, aqui nós vamos ter Verdun, tá? A grande batalha de Verdun, ela acaba sendo uma vitória francesa, mas do jeito que eu falei, vitória, deu para imaginar, né? Você tem a morte de mais de 500 mil soldados franceses e, em torno disso, 430 mil soldados alemães. É a pior batalha da Primeira Guerra Mundial, é a Batalha de Verdun.
né? Como se fala, se imagina, tem um texto até de um autor de guerras que ele fala, se você, antes do século XX, a turma, quando falava no inferno, imaginava aquele inferno de Dante, né? Aí, depois do século XX, ele passou a ter duas imagens do inferno. Foi a Batalha de Verdun e o Holocausto. Tá? Fantástico esse texto até. Então, nós temos a Batalha da Jutlândia, que, por sinal, o Brasil participou. Tá? Aí nós temos o Brasil colaborando, né? Não entrando efetivamente ainda na guerra, mas ele colaborando na Batalha da Jutlândia, que é aquele estreito ao norte, onde tem a Dinamarca. E nós temos a grande Batalha de Galípoli, ali no estreito de Bósforos, e Dardanelos, ali na região da Turquia, que é uma derrota da Inglaterra. Então, são as grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial. Eu fico imaginando a Primeira Guerra Mundial, que foi conhecida como guerra de trincheiras, né? Sim, horrível. Eles ficavam meses, anos, sabe, ali, para poder brigar por um pedacinho. Eles iam avançando a cada trecho, né? Muito pouco. E morria gente a rodo. Né? Estou falando Verdun, pois é. Horror, Verdun. Agora, os avanços são pequenos. Quando nós vamos ver depois da Segunda Guerra Mundial, que eles avançam 70 quilômetros por dia lá na Barbarossa, e você fala, pô, mas os caras não andavam nada, mas não andavam. E uma coisa interessante, o maior medo na Primeira Guerra Mundial, Cotrim, era a utilização de gás. Tá? A Convenção de Genebra, adoro essa Convenção de Genebra, né? Você vai brigar, mas não pode enfiar o dedo no olho. Tá? A Convenção de Genebra proibia a utilização do gás, mas mesmo assim os exércitos, você vê fotos da Primeira Guerra Mundial, os soldados com aquela máscara de gás, e os cavalos também. Tem uma foto que é icônica, que tem 2 soldados ao lado de um cavalo com a máscara. A população civil não tinha máscara, precisava se virar com qualquer tipo de pano, que havia um medo realmente do gás, mas os cavalos tinham, tá, a máscara, tá, para o gás. Eles tinham muito medo do gás mostarda, tá, que era o pior que podia, e eles chegaram a ser usados, sim, nas trincheiras, porque a Alemanha começa a desenvolver logo a aviação, em 1917, utilizando, né, a criação de Alberto Santos Dumont, uma das razões que ele se desilude com a humanidade, e eles chegam a soltar nas fronteiras o gás mostarda. E também o gás sarin, esse aí que o Bashar al-Assad usa na Síria contra a própria população. Tá? Então, é uma guerra assim, meia enroscada. Tá? E cadê o Brasil? O Brasil vai chegar agora. Tá? Nós tínhamos tido bombardeamento em outubro de 1916 do Rio Branco, tá? Do navio Rio Branco. Quando o Rio Branco foi bombardeado, foi o maior problema aqui no Brasil. Nossa, bombardearam o navio brasileiro e tal. E não podemos esquecer nunca, de 14 a 18, exatamente a Primeira Guerra Mundial, o presidente da República é o Dr. Venceslau Braz, né? Aquele não nascido, mas que viveu e sepultado aqui em Itajubá. E o Rio Branco foi bombardeado, foi um escândalo, pede desculpa, papá. Aí se descobriu uma coisa, por que não declarou guerra aí? Por uma razão muito simples, o Rio Branco tinha sido vendido para a Noruega, e a Noruega repassou esse navio para a Inglaterra. Então, ele estava navegando com bandeira inglesa, mas não era mais um navio brasileiro. Então, precisaram esclarecer essa situação de que não tinha afundado nenhum navio brasileiro. Mas, em abril de 1917, o Paraná foi afundado. Tá? Ele estava perto do Canal da Mancha, eram navios de carga. Né? A carga não podia parar o comércio mundial sempre foi um comércio marítimo. Aí, sim, houve um afundamento, poucos mortos, 4 mortos só, mas aí já começou a haver um estado de guerra. Tá? Então, nós temos o afundamento do Paraná, depois nós vamos ter o afundamento do Macau, e aí os outros vão seguindo. Tá? Parece que eu já vi essa história na Segunda Guerra Mundial, mas tá? É sempre tentar evitar qualquer tipo de contato
entre né, atravessando aí o Oceano Atlântico, que poderia estar levando armas e recursos ou para a Inglaterra ou para a França. Na realidade, não houve nada de marinha de guerra, era só a marinha mercante, tá? Que ela estava transportando o Paraná, inclusive, eram as sacas de café, tá? Que foram a fundo, foram a pique. Tá? E depois nós temos os outros navios. No dia 2 de junho, né, de 1917, aí o Paraná já não é vendido, esse era nosso mesmo, a declaração de guerra. Tá? Então, a partir desse momento, o Brasil rompe com os países da aliança, tá? E se torna, né, vamos dizer, aliados dos países da Entente. Sempre houve, é lógico, uma ligação entre França, principalmente a França. O Brasil tinha ainda muita ligação com a França, inclusive na parte militar. Já falei isso aqui por causa da Segunda Guerra Mundial. Tá? O modelo militar do Brasil era o francês e o exército brasileiro já queria o modelo americano. Os Estados Unidos também só entram na Primeira Guerra Mundial em 1917, um ano antes da guerra terminar. Então, por quê? Por razões também que a guerra não ia para lado nenhum. Então, você precisava, vamos dizer, de um empurrão de algum lado para essa guerra decidir. E é lógico, os Estados Unidos, tradicional aliado da Inglaterra, né, por razões comerciais, da França, não podia deixar isso acontecer. Em outubro de 17 tem a Revolução Russa, em janeiro a Rússia sai da guerra, mais uma razão para os Estados Unidos, vamos dizer, ocupar ali, correndo o lugar que a Rússia, né, a Rússia deixa um vão quando ela sai da Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil declara guerra, tá? Você vai ler assim, declarado estado de guerra, tá? Quer dizer, não somos mais amigos, a partir de agora, qualquer coisa pode acontecer. E em agosto, outubro, tá? Mais navios brasileiros são bombardeados, ainda em 1917. Aí o governo brasileiro, está aí, Venceslau Braz. Venceslau Braz tinha, assim, um ministério fraquinho, sabe? Olavo Bilac fazia parte, tá? O Oswaldo Aranha fazia parte, tá? Rui Barbosa fazia parte. Era bem fraquinho, sabe, o ministério deles, só homens da maior. E eles já formaram um grupo, inclusive, solicitando ao Venceslau Braz a declaração efetiva e a entrada efetiva na Primeira Guerra Mundial, por razões de estarmos sendo atacados, e eram navios mercantes, não eram navios de guerra. Quer dizer, recentemente, aliás, só essa semana, né? No final da semana, aconteceu. O Irã atacou um drone americano, e por 10 minutos não houve um conflito, porque o Trump resolveu voltar atrás, segurou, porque ele disse que o efeito não foi tão assim, porque foi um drone não tripulado. Exato. Não houve mortes, enfim, mas que poderia atacar. Poderia ter atacado, bases, eu pensei enfim. que ele ia atacar, viu? Mas ele recuou e preferiu fazer mais sanções contra. Exato. Mas a guerra começa assim. É assim que começa. Aliás, isso é bom, Cotrim, porque o pessoal que xinga o Trump, né, que diz que ele é isso, que ele é bababá, ele podia ter agido. O drone é um material do país, você está sendo atacado, né, como, embora não foi um navio, não tiveram mortos, mas ele podia ter realmente, eu achei que ia ter problema sério ali. Ele preferiu segurar e sufocar economicamente o Irã, né, que já não tem aquela economia muito boa, mas ele podia ter tomado uma outra atitude que ele não tomou. O pessoal que critica muito o Trump, está vendo? Na hora certa, a pessoa age com ponderação, evitando um conflito maior. Já não basta os que tem por aí, né? Chega, entendeu? Então, mas os nossos navios, o Cotrim, eles são navios a mortes, tá? E principalmente são navios mercantes, não são navios de guerra, tá? E, inclusive, em muitos navios havia tripulação, passageiros, tá? Nós vamos ter morte de passageiros, quer dizer, não sabem, estão ali nas costas das Ilhas Canárias, tá navegando no Atlântico e acabam sendo bombardeados.
Então, a declaração do estado de guerra, ele vem no dia 2 de junho de 1917. Mas não significa que o Brasil imediatamente ele vai mandar algum tipo de, né, ação. Havia um plano, tá, um plano meio mirabolante aí, que era para o Brasil formar uma força expedicionária e, de repente, desembarcar na França, mas era um mirabolante para mostrar a aliança do Brasil com a França. Isso nunca aconteceu, até porque o Brasil não estava preparado naquele momento para enfrentar uma guerra. O exército brasileiro, em 1917, não tinha o menor preparo, tá, para enfrentar uma guerra na Europa. Em 1944, né, quando nós fomos, já estamos muito melhor, não tanto, mas ainda estamos melhores preparados do que na Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil está em estado de guerra com os países da aliança. Tá? Agora, ele ajuda, né, quer dizer, ele vende. O que o Brasil vende na Primeira Guerra Mundial? Ele tem materiais, né, minérios aqui, que eram de valia. E interessante que, antes desses incidentes, o maior comércio do Brasil era com a Alemanha, não era com os países da Entente, era com a Alemanha. Tá? Apesar de Estados Unidos, França, não era. O grande comércio do Brasil era justamente com a aliança, com a Alemanha. Ele corta esse comércio e passa a fazer o comércio, então, com os países da Entente. Que, embora eles não comprem o café, tá? Que aí é uma perda grande, porque é o grande produto nosso, é o café, mas aí nós começamos a exportar outros produtos da agricultura que eles precisam, né? Principalmente grãos, para manter o exército e manter os cavalos, né? Nós temos 9 milhões de cavalos morreram na Primeira Guerra Mundial, só para ter uma ideia. Então, o Brasil muda, né, a sua característica econômica para atender. Quando chega em julho, agosto de 1918, a guerra já está indo para o final. Tá? Eles pedem, a França pede que o Brasil mande uma missão militar. Haviam soldados brasileiros, embarcaram sim. Nós temos, inclusive, o tenente Pedro de Fronten, tá? Que ele vai estar num dos navios ajudando a patrulhar o Canal da Mancha. Tá? Ele está em navio inglês, é brasileiro, está no Canal da Mancha, mas não chega a ser como uma força expedicionária, que foram 25 mil soldados. Então, a França pede uma missão médica. Tá? Então, o Brasil estava ajudando a vigiar o Estreito de Gibraltar, isso que é interessante. Então, nós estávamos ali vigiando o Estreito de Gibraltar e sai a missão médica aqui do Brasil, inicialmente com 8 médicos e 131 enfermeiros, pessoas, né, para ajudar a fazer o quê? Um hospital, montar um hospital, essa era a missão do Brasil, montar um hospital por conta do bolso brasileiro mesmo, porque a França já não tinha mais nada, que viria a ser um hospital de evacuação, quer dizer, onde você tira os feridos, eles são tratados nesse hospital. Mas aí já tem um grande problema na Europa, que é a chamada gripe espanhola, e esse foi a grande consequência das trincheiras. As faltas de condições sanitárias nas trincheiras acabou dando origem. A gripe espanhola é a influenza, tá? É o H1N1. Então, os exércitos começam a ser dizimados pela influenza, não mais pela guerra. Então, quando chega na França a nossa missão militar, ela aluga, né, um antigo colégio, era um colégio dos... daqui a pouco eu me lembro. Era uma antiga escola, tá, que era até da Sociedade São Vicente de Paula, e ali ela monta as custas do governo brasileiro. Ele monta o hospital, que não é mais um hospital de evacuação. Tá? Os feridos não chegam para lá, eles acabam sendo todas as vítimas da gripe espanhola. Tá? E quando o navio nosso passa por Gibraltar e chega na França, vem um paquete é um navio menor, tá? Que é o Demarara. Esse chega ao Brasil e acredito que esse trouxe a gripe espanhola.
que a gripe espanhola também, tá? Ela foi disseminada aqui no Brasil. E acredita-se que 300 mil brasileiros tenham morrido. Em Itajubá, muita gente morreu. Exato, com a gripe espanhola. Inclusive, Tá? parentes meus morreram. Então, porque ela disseminou. Quer dizer, houve uma falta de controle, mas nós estamos em 1918, ninguém pensa em controle de doença. Tá? Então, o Brasil, ele aluga Reforma, tá? Era uma antiga escola na rua Vaugirard, lá em Paris, e acaba se tornando um hospital para cuidar dos doentes da gripe espanhola. Acabou a primeira, porque isso é em agosto, em novembro acaba a Primeira Guerra Mundial. Um dia antes do Venceslau Braz deixar o poder, ele assina, tá, o armistício, também acabou a guerra, a saída do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil deixa, tá, ele reformou a escola inteira, tá? Mas deixa tudo lá e retornam, né? Quem participou da missão retorna. E existe até hoje, lá, há um bloco com uma placa de bronze em homenagem à missão que eles chamam de Missão Médica Brasileira, agradecendo o esforço, porque eles estavam no meio da guerra, os franceses, eles estão no meio da guerra ainda, eles estão lá com as suas trincheiras e os seus problemas lá com o gás mostarda, e quem que ia cuidar de quem estava com a influenza? E acabou sendo a Missão Médica Brasileira. Então, existe não chega a ser um grande monumento, mas é fácil você ver a placa, né, da Missão Médica Brasileira, um agradecimento do governo francês à presença dessa missão médica, né, lá na rua Vaugirard. Quem esteve lá, inclusive foi seu cônsul, um abraço, seu cônsul, e que ele estava para ir para Paris, ele recebeu uma cartinha de uma brasileira que tinha ido lá e passou e leu o agradecimento na placa do governo, lá isso foi em 1919, e ela ficou surpresa até de saber da presença do Brasil na guerra que tinha ido lá, e ele esteve lá depois, até tem fotos dele olhando realmente uma placa, né, de concreto com a placa em cima de bronze, um agradecimento num jardim em frente, tá, ao antigo colégio, que depois virou hospital e hoje é outra coisa lá em Paris, agradecendo a presença do Brasil. Tá? Então, parar de dizer que o brasileiro nunca fez nada, estou falando desse molequinho lá no YouTube, o Brasil estava ali de braço cruzado, estava só olhando até o momento que ele foi chamado. E no momento que ele foi chamado, mais uma vez, ele responde à altura. Eu queria saber se esses moleques que tanto criticam o passado do Brasil, se seriam homens para ir para frente de batalha, porque é muito fácil falar quando nós estamos aqui. A gripe espanhola, a Coten, chegou em Itajubá, sim. Inclusive, a escola Carneiro Júnior, ela estava pronta para funcionar como escola. Antes dela funcionar como escola, a Sociedade São Vicente de Paulo, vamos dizer, ela que, de certa forma, tomou conta, né? Tomou para si a incumbência da gripe espanhola, ela pediu primeiro para servir de hospital ali. Então, antes de ser escola, ela foi hospital das pessoas que tinham a gripe espanhola, porque não se tinha ideia do que era aquilo, né? Que era influenza, e tinha que separar, as pessoas tinham que ser isoladas. Então, aqui em Itajubá, elas ficaram ali na escola Carneiro Júnior, que depois, né, foi desinfectada, e ela passou a servir para o seu propósito, que era uma escola. Essa foi a presença do Brasil na Primeira Guerra Mundial, viu? Muito bem. Um outro fato histórico, eu passei por cima aqui, que eu não tinha visto, mas num dia como hoje, né, dentro da história, em 1950, o exército da Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando início à Guerra da Coreia. Envolveu os Estados Unidos. A guerra que não acabou. Pois é. Uma hora nós vamos, hoje não daria mais tempo, nós vamos falar. Essa é a primeiro grande exemplo da Guerra Fria, né? Porque depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, lá vem ela aí de novo, né? Aí a União Soviética já viu que não era mais aliada,
Então começa a Guerra Fria, né? Não é a guerra do congelador, por favor. É a influência dos Estados Unidos e União Soviética ao longo do mundo, exercendo sua influência sem se enfrentarem, né, claramente. E o primeiro foi aí na Coreia. E lembrando também que a Vietnã, China também participou. A China, sim, porque em 49, né, o Mao Tse-tung assumiu. Isso. Então, todos os países chamados ditos comunistas, que não são comunistas, eles se aliaram contra os países capitalistas, que eram o resto do mundo, liderado Que pelos raiva do Estados Unidos. capitalismo que o pessoal tem, né? Não sei por quê, né? Não sei se você viu uma reportagem das ilhas que o Fidel Castro morava lá, umas ilhas com casas assim, suntuosas, assim. Com... Sim, ele tem, não é Cuba, ele tem ilhas pois lá. então. Aí... Então, quer dizer, assumiu, né, em Esse pessoal tem 59. mania de falar mal do capitalismo, mas vive numa opulência assim, Ele sem tamanho. assumiu em 59, expulsou as empresas americanas, matou a rodo o Paredon, né? Ele e o senhor Che Guevara também, inclusive que era homofóbico ao extremo, tá? Implantaram um regime lá em Cuba, tá? Agora, que era motivo até assim, nossa, em Havana os automóveis são da década de 50, parece que você andou... Mas a família Castro, ele tem ilhas no Caribe, tá? Não é Cuba, são ilhas particulares, pertencem a eles. Assim como o Evo Morales era muito rico, como esse Nicolás Maduro tem dinheiro. E tudo eles contra são, o capitalismo. Assim, contra o capitalismo. Eles são contra o capitalismo enquanto eles não têm o poder. A hora que eles chegam ao poder, que eles conseguem pôr a mão no dinheiro, eles adoram o capitalismo, entendeu? Eles não gostam do capitalismo no momento que eles têm que trabalhar para ter o dinheiro, mas no momento que eles encontram uma outra forma, né, de conseguir o dinheiro, eles amam o sistema capitalista. É vinhos de R$ 2.500, né, ternos Armani, e por aí vai. Cadê o odeio o capitalismo? 20, 50 conto eu já acho caro, imagina. Quer dizer, o capitalismo, ele é o melhor sistema? Não é. Mas ele te permite, tá, uma liberdade, vai depender de você. Tá? É o que eu estava lendo um dia desses de um economista americano. Ele falou, olha, tem duas coisas que você tem que ter no capitalismo, tá? Ética e vontade de vencer. Acabou. A partir daí você vai. Tá? Você cria uma empresa, você vai vender picolé na rua, você tem essa liberdade. Se você tiver vontade, você cresce. E você vai ser dono dos meios de produção e não vender a sua força de trabalho, que é o que o Marx tanto explicou. Ele falou certo. Tá? Ou você é dono do meio de produção, se você não é dono, você vende a sua força de trabalho. Então, você escolhe o que você quer ser. Tá? Agora, você quer vender a sua força de trabalho, no caso do Brasil, tá? Eu quero a minha carteira assinada, em obra o pessoal fala, eu quero ser fichado, adoro quando eles falam assim, fichado, vocês merecem mesmo. Eu quero meu fundo de garantia, eu quero férias uma vez por ano, eu quero meu 13º. Acabou. É isso que o brasileiro sonha, tá? Por isso que ele está tão apavorado, a esquerda, a canhota, está aproveitando para fazer esse terrorismo todo sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela está pegando o que tem de errado. Gente que não merecia, que está aposentado, tá? Enquanto quem realmente pagou durante muitos anos tem que receber menos para sustentar aqueles que nunca pagaram, tá? É isso que é o problema. Tá? O capitalismo, ele faz você ser dono, ele faz você ser proprietário, você não tem que querer aposentar com 40 anos para viver às custas de governo, até porque não tem mais dinheiro para se viver às custas do governo no Brasil. Tá? O INSS é uma poupança que você faz ao longo da vida para receber futuramente. Agora, teve gente que nunca pagou e está querendo receber, que pensa que tem o direito, vai prejudicar os mais pobres. Não, vai prejudicar os safados. Tá? Essa é a reforma da Previdência. Agora, a ideia é você não ficar sonhando com a Previdência. Tá? É você adquirir bens ao longo da vida, móveis, imóveis. Eu estou falando, entra aí de sociedade, vamos fazer um restaurantezinho, vamos vender uma quentinha. Essa é a ideia do sistema capitalista. Como falou esse economista, que eu não me recordo o nome. Ética, acima de tudo, e vontade de trabalhar. Acabou.
Agora, se não tem vontade de trabalhar, meu filho, aí tem que entrar na política fazendo discurso para os pobres. O Né? José Alexandre disse, bom Oi, dia. Precisa explicar bem sobre a Guerra Fria, pois muitos de nós ainda não entendemos. E também o que significa países de primeiro, segundo e terceiro mundo na Guerra Fria. Vamos lá. Fica Não, vamos lá, a explicação. Só um comentário aqui. A escola, né, que foi vendida para o Brasil lá em Paris, pertenceu aos jesuítas. Veio aqui na boca, o Papa não saía o jesuíta, que eu me lembrei aqui. Zé Alexandre, bom dia mais uma vez. Antigamente, hoje não existe mais essa explicação de primeiro, segundo, terceiro mundo. Você dizia assim, primeiro mundo são os países capitalistas ricos. Segundo mundo eram os países socialistas, tá? Aí se incluíam todos, União Soviética, Cuba, Albânia, Coreia do Norte, Romênia, Bulgária, a Hungria, Polônia, o Vietnã, né, depois que acaba virando, e alguns países da África que vira, desvira, tá? E o terceiro mundo, a pobreza nos iguala a todos, tá? Quer dizer, todo o resto do mundo que subdesenvolvido, tá? Então, essa era a antiga divisão que se fazia dos países do mundo. Depois, a partir de 89, né, com a dissolução da União Soviética, com a reunificação da Alemanha e tal, então, vamos dizer, essa classificação perdeu um pouco o sentido, embora ainda existam países que se autoproclamam socialistas ou comunistas, é o caso da China. Mas hoje, então você fala, né, o G20 são os 20 países mais ricos do mundo, independente da orientação, se é comunista ou se é um país capitalista, tá? A Guerra Fria, ela, como eu falei, em 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Alta, havia sido decidido que os russos chegariam primeiro a Berlim. Por quê? Porque eles estavam muito próximos, muito mais próximos a Berlim do que os países, os aliados que haviam desembarcado na Normandia. E é o que acontece, eles chegam a Berlim, assustam porque tem um exército americano ali que foi o General Patton. O General Patton desobedeceu, todo mundo veio ali com o seu exército da Tchecoslováquia e acabou ocupando uma parte da cidade de Berlim. Então, houve até um susto quando os russos chegaram e deram de cara com os americanos ali. Xingaram o Patton, Eisenhower quis matá-lo e tal. Mas quando acabou, assinou dia 8 de maio, o dia da vitória, vai ter a conferência em agosto de Potsdam. E essa conferência, o Stalin começa a deixar claro que ele não vai sair dos países que ele ocupou. Exatamente aqueles países que ele teve que avançar por eles para chegar na Alemanha, né, para acabar a guerra. Polônia, acabei de falar deles, a Polônia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Albânia, a Iugoslávia, tá? Porque eu falei no começo aqui, né, a Sérvia era tudo separado, o Tratado de Versalhes unificou num país chamado Iugoslávia, que ainda existia aí em 45. Então, foi ficando claro que o antigo aliado russo não é mais aliado, tá? Então, ele fecha, inclusive, Berlim, tá? Tanto que é necessário um aeroabastecimento para socorrer a cidade de Berlim, porque Berlim ficou no meio do exército russo, e eles só conseguiam alimento jogados de avião, tá, pelos americanos, é o aeroabastecimento. Em 1949, para resolver a questão, né, a Alemanha é dividida via Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Berlim Ocidental, Berlim Oriental. Isso tudo, Zé Alexandre, cria a Guerra Fria. Quer dizer, Estados Unidos e União Soviética são inimigos, vamos dizer assim, mas eles não querem se enfrentar diretamente. Então, começam as zonas de influência deles. Uma delas é na Coreia, tá? Exatamente, a União Soviética e a China tentam pegar ali, porque o Japão está próximo, e os Estados Unidos logo intervêm na parte do sul, que era um país só, a Coreia, tá? Criando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aliás, não acabou
tá? O paralelo 17 parou a guerra, ela teoricamente não acabou até hoje. O outro exemplo da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã. Essa aí muito falada, muito explicada, tem que explicar o que aconteceu. Quando a França sai do Vietnã, o Ho Chi Minh, comunista, tá? Ele está invadindo, que ele quer que era todo um país chamado Vietnã, transforme-se em comunismo e aí vai ter a Guerra do Vietnã. Aí começa a interferência aqui na América. Então, os americanos apoiam Fidel Castro para derrubar Fulgêncio Batista e depois o Fidel Castro se declara anti-americano, né, e a favor da União Soviética. Em 62, nós vamos ter um incidente gravíssimo aqui, que é a chamada crise dos mísseis de Cuba, né, em outubro de 1962. Ali nós quase tivemos um confronto, tá, porque descobriu-se que os russos estavam instalando mísseis nucleares de alcance intercontinental que chegava no território americano, tá? E aí o presidente Kennedy, tá, ele aperta o líder, o chefe do partido, que é o Nikita Khrushchev, e fala, ou você vai tirar ou nós vamos entrar em guerra. Nesse momento, o mundo chegou próximo de uma outra guerra, tá? Em outubro de 1962. O Khrushchev acabou recuando, tá? Então, foi o que aconteceu agora há pouco. Tá? Por pouco nós não tivemos uma outra guerra. Essa história, inclusive, está muito bem contada num filme chamado Topázio, do Alfred Hitchcock. Então, isso foi a Guerra Fria. Tá? A influência de um lado, a influência do outro. Tinha uma rádio em Berlim chamada Rádio Paz e Progresso, chegou a ouvir? De Berlim Oriental, transmitia para a América Latina, dizendo que tinha que lutar contra o imperialismo americano, porque o americano queria só o mal, porque graças ao imperialismo que nós éramos subdesenvolvidos. O mesmo discurso aí do Nicolás Maduro. Tá? O embargo americano, não, nós somos subdesenvolvidos porque nós temos uma droga de um governo em cima do outro, a América Latina inteira, estou falando, tá? São corruptos, tá? São caudilhos que querem assumir o poder em nome da esquerda, fazendo o discurso que eu vou ajudar o pobre, mas eles em si querem ficar ricos e acabou. E, em compensação, aqui na América, existia a Voz da América, tá? Também era uma rádio patrocinada pelos Estados Unidos, que era falada em castelhano, em português também a Voz da América, dizendo das coisas nefastas do comunismo. Isso foi a Guerra Fria. Sem contar da corrida armamentista, né? Porque um inventava uma arma, o outro fazia uma arma contra, e assim, aí você vai lá no... A própria corrida espacial, foi no início dos anos 50, fim dos anos 50, início dos anos 60, foi também em função da Guerra Fria. Daí, quando o presidente Kennedy falou, antes do final da década, nós vamos descer na Lua. E, de fato, em 69, há 50 anos atrás, o homem desceu na Lua. Embora o primeiro homem a ir para o espaço foi o russo, Yuri Gagarin. Então, tudo isso foi a Guerra Fria. Quando o Ronald Reagan assume como presidente dos Estados Unidos, ele cria a chamada Guerra nas Estrelas, que seria um escudo balístico, tá? Para proteger lá em cima, né? Não aqui na Terra. Qualquer tipo de ataque que os Estados Unidos poderiam sofrer de mísseis russos. Na realidade, aí começa o fim da União Soviética, porque o custo é muito alto. Tá? O Reagan foi muito inteligente aí. Ele foi tão alto que a União Soviética gastou dinheiro, chegou no momento que ela quebrou. Aí ela falou, agora não dá mais... No próprio Estados Unidos, talvez na União Soviética, hoje Rússia, né, e outros países que fizeram parte da União Soviética, deve ter pátios e pátios e pátios de sucatas, né? Sucata. De armamento. O pior é que tem muito armamento nuclear sucateado, que não estão sendo, vamos dizer, preservados, né? E precisa. A OTAN já... Olha, acho que há uns 10 anos atrás eu ouvi a OTAN alertar disso daí. Tá? Tem lá no Azerbaijão, tem lá não sei aonde, são mísseis nucleares, tem que tomar que ninguém dá cuidado, conta disso mais. Ninguém dá conta e elas podem vir a ter um vazamento, alguma coisa, como aconteceu em Chernobyl, né? Que até hoje está aí as consequências. Tem um programa que eu gosto de assistir, um canal fechado,
para quem tem aí a TV fechada, é no canal 167. É um canal que apresenta lá nos Estados Unidos, eles fazem reformas de carros, e tem um programa de um cidadão que tem uma espécie de um ferro velho na Alemanha, e ele compra todos esses carros, jipes e carros de combate, chega em contêineres para ele, então ele vai revendendo isso, ele transforma em carros, logicamente que não vem mais com armamento, mas vem o tanque de guerra, tudo aquilo ele vai transformando em carros, o pessoal que colecionador, enfim, é interessantíssimo. Inclusive, ele recebeu um dos programas, um cinema completo, com tudo, com barraca, com projetor, que os americanos vão vendendo aquilo, porque aquilo faz parte dos acampamentos, enfim. Aí eles vão modernizando aquilo, eles vendem a preços módicos, né? Entendeu? É interessante o que tem de equipamento, coisa que vem Aí eu vou fazer um comentário da época da Guerra Fria. Não só da Guerra Fria, como agora também, atual, né? Bacana, um Jeep da Segunda Guerra Mundial é o meu sonho de consumo. Cada um sonha com o que quiser. Eu quero um Jeep. É o Willys. É o Willys, da Segunda Guerra Mundial. E nessa sorte que ele deve ser uma pessoa esclarecida. Sim, porque se não vem alguma coisa que aconteceu em Goiânia, né? Aquele aparelho de raio-x, mas acho que isso aí não sabia o que fazer com aquilo, acabaram abrindo, acabou acontecendo do Césio 137 em Goiânia. Interessante que esses dias estava passando uma série sobre Chernobyl, muito boa, por sinal, acho que na HBO, sei lá, muito boa, realmente. Tem uma hora que eles falam, afinal, o que tinha lá dentro? Tinha urânio, tinha o Césio 137. Eu ri. Que brilhava bonito, né? Achava lindo aquilo brilhando. Não tinha nada de rir, mas eu acabei rindo. Eu falei, nossa, um ano depois, Goiânia me abre justamente um aparelho com Césio 137. É muito perigoso. Algumas manifestações aqui de ouvintes, só para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. Foi longe a Batalha de Midway ficou. A Daniela Costa, adoro como você conta a história, sou seu fã. Obrigada, Daniela. A Eliana José Geraldo Souza está nos relembrando aqui que ontem, dia 24, foi o começo das guerras napoleônicas na Rússia, né? Em 24 de junho de 1812. E tem um livro, aliás, A Vida Secreta de Fidel Castro, que eu me lembro que saiu, que conta essa história das ilhas. Ela fala, tem um livro de um ex-guarda-costas de Fidel que fala essa história das ilhas. É bem interessante, é A Vida Secreta. Você compra pela internet, custa R$17, R$18, né? Incluso o frete. Incluso o frete. Se você quiser, né, adquirir, são livros para você poder entender, né? Essa fala, fica tem falando os dois de lados, evolução, fica falando... Tem que ler o outro lado mesmo. Obrigada, Eliana. Parece que é uma conhecedora e uma apaixonada por história também. Isso. E eu agradeço as manifestações aqui de pessoas que curtiram, né, estão curtindo o nosso programa. Obrigado aí. Lembrando que esse programa vai ser reprisado hoje aqui pela Futura, a partir logo após a Hora do Brasil, né? E eu não posso precisar o horário que termina a Hora do Brasil, mas mais ou menos entre 8 e 8h30, né, que termina. Eu acho que sim. E também na CN Music, hoje das 18 às 19 horas. Você sintoniza a rádio web cnmusic.com.br, você ouve a reprise desse programa hoje das 18 às 19 horas, tá bom? Então, quando vocês estiverem em Paris, tá? Tem a rua Vaugirard, e lá está uma placa, tá, do governo francês, ela é preservada, tá, em homenagem, ela tem sempre flores, inclusive, em agradecimento à missão médica brasileira na Primeira Guerra Mundial. Então, se nós não entramos em campo de batalha, no caso da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma participação muito importante, ajudando, né, na H1N1, no caso, que estourou na Europa. Tá? Então, para de desprezar a história do Brasil. Eu agradeço a todos os ouvintes. Até a próxima terça-feira. Lembrando que nosso programa teve aí o apoio do restaurante Novo Horizonte ali no mercado, sempre com aquele cardápio especial, comidinha caseira de primeira linha para você. Da Orion, administradora e corretora de seguros. Vera Cruz, Florati, gente de casa. Barraca do Décio,
Pelos e Penas, do Marcão, lá no Mercado Municipal, e também da Labiclean. Um abraço, fique na Futura, informação e música de qualidade. Bom dia. Já não vejo a hora